Bem, eu gostaria neste dia de falar sobre um assunto que abalou o mundo inteiro, que foi o acidente de avião envolvendo a delegação do time da Chapecoense. No dia 29 de novembro de 2016, foi um dia que marcou assim a vida dos brasileiros, a vida dos colombianos, enfim, eu creio que todo mundo, porque se tratou de um dia que todos jamais gostaríamos que houvesse. Um avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu na madrugada da terça-feira, dia 29, e a poucos quilômetros da cidade colombiana. E após encerradas as operações de busca e de resgate, o balanço foi o seguinte: 71 mortos e 6 feridos. 6 pessoas foram resgatadas ainda com vida e foram conduzidas para o hospital. Os jogadores Alan Ruschel, o Neto e o Follmann, o jornalista Rafael Renzel, o técnico da aeronave, o Erwin Tumirim, e a comissária de bordo, a Ximena Soares. Também o goleiro Danilo, que tinha sido resgatado com vida, mas que acabou morrendo no hospital. Eu estava sentado na sala de casa, assistindo televisão, quando eu fui surpreendido com a notícia. Eu lembro que eu chorei. Eu estava sozinho em casa nesse dia e eu não conseguia conter as lágrimas. Eu acho que eu senti naquele dia um pedacinho de dor de todos os familiares que perderam seus entes queridos naquele terrível acidente de avião. Mas o que me deixou muito triste, chateado, indignado, foi ver algumas postagens assim de mau gosto, discriminatórias, horríveis e, por que não dizer, diabólicas nas redes sociais a respeito dessa fatalidade. Pessoas que se dizem evangélicas, eu acho inclusive que são. Porque quem é discípulo de Jesus jamais faria comentários patéticos e imbecis como os que foram feitos. Eu quero deixar bem claro aqui para você que está me assistindo, que olha, eu não me considero evangélico, eu sou discípulo de Jesus. Acho que o evangélico é alguém que faz parte de um sistema político, religioso, um sistema perverso, que eu não faço parte. Eu acho até que dentro das igrejas que se consideram evangélicas, tem muita gente boa, muita gente convertida, muita gente de Deus, mas uma maioria composta de gente fanatizada e que vê demônio em tudo, menos em si mesmas. Essas pessoas, que eu acho que jamais deveriam ser chamadas de crentes, elas entupiram as redes sociais com tanto lixo, com tanta imbecilidade, que tive nojo até de pensar que um dia eu havia caminhado com essas pessoas. Mas eu não me refiro a todas as pessoas evangélicas, mas precisamente a essas que fizeram as postagens que vou, ao longo dessa conversa aqui, passar a dizer para você. Postaram, preste bem atenção, postaram que o acidente ele foi um castigo de Deus. Outros que foi uma ação demoníaca, porque o nome Lamia, que na mitologia grega, né, segundo eles, era a rainha da Líbia, que se tornou um demônio devorador de crianças. Também chamava-se de Lâmias, um tipo de monstro, de bruxas ou de espíritos famintos que atacavam jovens ou viajantes
e lhes sugavam o sangue. Então, segundo esses pseudos donos da verdade, o nome da aeronave carregava uma maldição, o que culminou, né, com a morte de tantos brasileiros e pessoas de países vizinhos. O nome Lamia, sem o acento circunflexo, que era o nome da aeronave, tem o significado no dicionário de nomes de brilhante, radiante. Mas veja bem, deixando de lado essa bobagem de nomenclatura, pois eu conheço muitos irmãos chamados de Antônio, de Sebastião, de Damião, de Cosme, de Jorge, que são pessoas maravilhosas e carregam esses nomes de santos católicos que, segundo esses idiotas que fizeram as postagens na internet, né, que se intitulam evangélicos, eles afirmam que esses nomes eles carregam maldição. Contudo, essas pessoas que têm esses nomes de santos católicos, mesmo não sendo católicos, sendo evangélicos, sendo pessoas crentes, são pessoas maravilhosas, saudáveis, gente do bem, gente boa, né? E mesmo aqueles que são católicos ou de outras denominações, né? E também têm esses nomes, são pessoas maravilhosas, são pessoas de bem. Mas eu fico pensando no seguinte, quando é que essas pessoas vão entender que o nome ele não exerce nenhuma influência na vida das pessoas? Porque isso aí não passa de superstição, não é? Existem teólogos que usam a expressão macumba evangélica, né? Superstição evangélica. Ou seja, são pessoas que se intitulam evangélicos, mas que veem maldição em tudo o que é nome. E na realidade essas pessoas não podem ser consideradas discípulos de Jesus. Eu queria citar a Bíblia para você que está me assistindo, para você que está me vendo. Segundo a Bíblia, presta bem atenção, falando em nomes, né, em maldição de nomes. A Bíblia cita Apolo. Apolo significa destruidor. Você colocaria esse nome no seu filho? Destruidor? Provavelmente, essas pessoas que fizeram essas postagens na internet jamais colocariam esse nome em seus filhos, porque diriam que esse nome é um nome que carrega maldição. Pois bem, Apolo significa destruidor. Contudo, presta bem atenção, Apolo era discípulo de Jesus e Apolo era um homem poderoso nas Escrituras, segundo a Bíblia. Mas acontece também, não é, o contrário. Por exemplo, o nome Bar Jesus, filho de Jesus, era um homem feiticeiro, carregava um nome tão lindo, mas era uma pessoa perversa. E por que não lembrar você de Judas? Hein? Judas, sabe o que significa o nome Judas? Judas significa louvor. E todos nós sabemos quem foi Judas. Judas foi o traidor, aquele que vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Se os nomes indicassem bênçãos ou maldições, você já imaginou o estado do Espírito Santo deveria ser o menos violento do país? E por que não falar da cidade de Salvador, aqui na Bahia? Olha, presta atenção, o povo não sabe o que diz. São condutores cegos. E Jesus disse que se um cego guiar o outro cego, os dois acabam caindo no mesmo buraco. O que eles precisam saber é que havia muitos irmãos nossos naquele voo. Preste atenção, só da igreja do Evangelho Quadrangular, que é considerada uma igreja evangélica, a igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Itália, havia 9 de seus membros. Eles estavam naquele voo, 8 jogadores e um médico da equipe, que fazia um trabalho social assim maravilhoso onde morava, além do jogador Neto e outros. Todos evangélicos, todas pessoas crentes. Mas preste atenção, se fosse uma ação do diabo, por que tantos crentes, por que tantos servos de Deus, tantos discípulos de Cristo morreram naquele voo? Será que Deus não é mais aquele que guarda o seu povo? A boliviana, a Cici Arias, ela era serva de Deus. Você sabe qual era o sonho dela? Ela sonhava em ser pastora. E ela morreu
naquele trágico acidente. E o que dizer de milhares de crentes que já morreram a caminho da igreja, retornando de viagens missionárias, vítimas de balas, de assaltos, de atropelamentos, de acidentes diversos. E o que me dizer de templos que desabaram sobre crentes que estavam reunidos louvando a Deus e esses crentes acabaram morrendo? Olha, bora parar com isso, gente. Vamos voltar para o Evangelho. Vamos banir do nosso meio esses macumbeiros gospel, esses supersticiosos e feiticeiros que estão infiltrados no meio da igreja de Deus. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar essas pessoas que foram vitimadas nesse acidente fatal? Eu entendo que eu serei julgado por Deus da mesma maneira como eu julgo o meu próximo. E aquele momento era um momento de consolar as famílias, de dar apoio e não de atacar com dardos inflamados do inferno. Ora, tomem jeito, se convertam. E quem sabe o Senhor terá misericórdia de vocês. Por favor, desculpem esse desabafo, mas não dá para suportar. Deus te abençoe. Tenha misericórdia de você, meu irmão.